Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Vivemos nos tempos trabalhosos, dito pelo apóstolo Paulo, em que a Igreja do Senhor Jesus tem sido atacada por todas as sortes de pensamentos, teorias e ideologias contrária aos valores que os cristãos amam e de forma racional defendem a sua fé, seu credo, pois assim cremos e assim vivemos. Entretanto, alguns querem forçar princípio, remover marcos e fundamentos na atitude de relativizar a Bíblia e desconstruí-la e finalmente normalizar pecados, modismos que afrontam claramente o propósito de Deus para a vida da Igreja. Que não ignoramos os ardis e sutilezas de Satanás, mas que revestimos de toda a armadura de Deus, orando e vigiando, ciente de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo à introdução panorâmica do terceiro trimestre de 2022 da Escola Bíblica Dominical Classe Adultos, com o tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista é o pastor José Gonçalves. E nesse trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja, pois Satanás sempre opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. E estes ataques acontecem de maneiras e naturezas diversas, com artimanhas de Satanás, que não ignoremos os seus ardis. Contudo, a palavra-chave desse trimestre é sutileza, um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo e suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. E no estudo deste trimestre, o objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4 e versículo 1. Vejamos as 13 lições que estudaremos neste terceiro trimestre de 2022. Lição 1. A sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à Igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dados por Deus. Na lição 2, a sutileza da banalização da graça. A graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A lição 3 nos diz a sutileza da imoralidade sexual. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus.
A lição 4 nos fala a sutileza da normalização do divórcio. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A lição 6 nos diz a sutileza das ideologias contrárias à família. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. Lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia. A Bíblia é inspirada, ela é inerrante e é infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como a evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja, o corpo de Cristo em comunhão. Lição 10, a sutileza quanto à prática da mordomia cristã. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais do que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas a nós. Lição 11, a sutileza das mídias sociais. Essas mídias devem ser usadas como ferramenta de expansão do reino de Deus. Lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A lição 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Por fim, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir o diabo. Vimos nessas 13 lições que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Esta é uma realidade que cada cristão precisa conscientizar. Se não tivermos a consciência que estamos sobre um ataque no tempo do fim, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre. E o mais importante, munir-se das armas e estratégias espirituais, conforme Efésios 6, para ganhar essa guerra, essa batalha no poder do nome de Jesus. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo, nosso Consolador, é o nosso guia, auxiliador, até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. O meu muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos neste terceiro trimestre. E que Deus vos abençoe.